A extrema-esquerda emerge em Portugal na segunda metade dos anos 60 com uma cisão pequena a partir do Partido Comunista Português e vão ser os restos dessa galáxia de organizações que dominam uma parte do movimento estudantil. O mesmo também, já nessa altura, o início também de algum trotskismo que também já começa um pouco a dominar e a dar um panorama mais diverso a uma oposição no movimento estudantil que estava muito marcada ou pelo PCP ou ainda pelas velhas tradições republicanas. E na década de 60 outras correntes de esquerda vão. Convém não esquecer também que a ditadura em 68 sofre uma fase inicial de liberalização. Aumenta o pluralismo limitado. Existem candidatos da oposição que já existiam desde 45, mas que aproveitam o espaço eleitoral para denunciar o regime. O pluralismo limitado chega, por exemplo, à venda de obras de Lenin, por exemplo, nas cooperativas estudantis. E num momento posterior, politicamente, para falar dessas coisas, politicamente, aquilo que era a tal unidade antifascista, que valia o que valia, mas que era um movimento que se afirmava na luta política estudantil, estou-me a referir à luta política estudantil, passou a ser hiperfracionado. Essa história ainda está parcialmente por fazer, mas quer dizer, não houve. Havia grupos marxistas-leninistas com variantes de pequeno grupo, quer dizer, que depois alguns juntaram-se. A UDP, por exemplo, é um caso de junção de vários grupos marxistas-leninistas. E isto repercutia na universidade, tinha implicações na universidade. Portanto, há uma passagem de uma certa indiferenciação democrática de esquerda para uma diferenciação de grupos pequenos que colaboravam ou não colaboravam, que às vezes se opunham até dramaticamente em combate interno, digamos, e que depois também em abril, a partir de abril, essa possibilidade de expressão dos grupos continuou a ser, e era maior, evidentemente, ainda. Fiz política ativamente, portanto tive cargos dirigentes naqueles pequenos grupos, depois naquilo que vem dar origem mais tarde à UDP. Eu estive na reunião de fundação da UDP, porque aquilo era assim, era uma organização política que era, digamos, as negociações. Eu pertencia a esse pequeno grupinho, o RML, não é? Depois esse grupinho havia negociações, pessoas que tinham cindido com o PC, com o Partido Comunista Português, nomeadamente Francisco Martins Rodrigues e outros, e então, esses pequenos grupinhos, o processo foi de fusão desses grupos depois do 25 de Abril. Já havia um processo antes, mas depois o 25 de Abril acelerou esse processo de fusão. Portanto, grupos que estavam separados vêm-se todos a começar a juntar nessa altura e depois constituiu-se aquilo que nós dizíamos que era a frente popular do partido, daquilo que depois mais tarde vai ser o Partido Comunista Português reconstruído. Eu quando acabei o liceu, quis vir para Portugal estudar, para Lisboa. Achava que Lisboa que era o sítio para onde eu ia estudar. O meu pai achou que era um risco muito grande que me ia perder na política em Lisboa. A partir de 74 ele só queria que eu viesse para Lisboa, mas eu queria ficar em Luanda já nessa altura. Mas isso por causa do ativismo político? Sim, porque nós começamos como um grupo de intervenção política na universidade. Em 74 achamos que depois do 25 de Abril que fazia sentido apoiarmos o MPLA em dois domínios. Por um lado, em tentar convencer a população branca colonial que podia estar sossegada, que devia ficar e que não devia sair em massa. E, por outro lado, ajudar o MPLA na formação de quadros, da realização de conferências, debates, etc.